Sabe, por trás de cada pensamento, cada sentimento, cada ação, existe uma orquestra. E não é uma orquestra qualquer, é a mais complexa e fascinante que existe: o nosso cérebro. É uma sinfonia incrível de sinais elétricos e químicos. E hoje a gente vai entender como os músicos dessa orquestra tocam e como essa música é criada. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, vamos começar com um número. O cérebro humano tem, pasmem, cerca de 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões. É um número astronômico, quase o mesmo tanto de estrelas que existem na nossa galáxia. E o mais impressionante é que cada um desses neurônios funciona como uma unidade de processamento individual. Ok, o número é gigante. Mas a grande pergunta é como? Como é que essa rede imensa de células consegue gerar toda a complexidade da nossa experiência? Como um simples impulso elétrico se transforma na memória de um rosto ou no sentimento de pura alegria? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para isso, a gente vai seguir a jornada da informação dentro do cérebro. Vamos começar com o cérebro elétrico, depois entender a faísca do neurônio, aí passamos para a ponte química entre eles e então subimos o nível para ver a orquestra neural funcionando e, finalmente, como tudo isso vira o código da nossa consciência. Então vamos lá. Começando pelo começo, pela unidade fundamental, a peça principal de todo esse quebra-cabeça do sistema nervoso. Esse aqui é um neurônio, o tijolinho básico do cérebro. Pensa nele como uma célula super especializada, que foi projetada para uma única coisa: se comunicar. Ele tem uns bracinhos, os dendritos, para receber a informação, tipo uma antena. Aí ele processa tudo no corpo celular e manda a mensagem para frente por um cabo bem longo, o axônio. Certo. Agora, a parte elétrica. Como é que um neurônio fala de verdade? Como ele manda mensagem? A resposta está num evento elétrico que é, olha, incrivelmente rápido e preciso. E o mais curioso é que mesmo paradinho, em repouso, o neurônio não está nem um pouco inativo. Ele funciona, na verdade, como uma pilha, uma pequena bateria. Ele fica o tempo todo mantendo uma diferença de carga elétrica. O lado de dentro da célula é negativo e o de fora é positivo. Essa tensão constante é pura energia potencial, prontinha para ser disparada. E aí, quando chega o estímulo certo, a bateria descarrega. Esse disparo é o que chamamos de potencial de ação. É a faísca elétrica que corre pelo neurônio. É como se fosse o bit de informação do cérebro, a unidade mais básica de toda a comunicação que acontece lá dentro. Esse disparo acontece numa coreografia de 3 fases, tudo muito rápido. Primeiro, a despolarização. Uns portõezinhos se abrem e íons de sódio entram com tudo na célula, deixando o interior positivo. Logo em seguida, a repolarização. Outros portões se abrem, agora para os íons de potássio saírem, e o interior volta a ficar negativo. E para fechar, tem uma breve hiperpolarização, que é tipo um mergulho extra no negativo só para garantir que o sinal vá sempre para frente. É uma onda elétrica perfeitamente orquestrada. Beleza, o impulso elétrico viajou por todo o neurônio. E aí, como é que ele passa para o próximo da fila? Bom, é aqui que a história muda. A gente sai do mundo elétrico e entra no mundo químico. E esse é um ponto-chave. Entre um neurônio e outro existe um espacinho mínimo, um vão, chamado fenda sináptica. A eletricidade, sozinha, não consegue pular esse abismo. Então, como é que a mensagem continua? A solução genial da natureza para isso é a sinapse. É nesse ponto de encontro que acontece a mágica. O sinal elétrico é convertido, traduzido para um sinal químico. É como mudar o idioma de elétrico para químico, só para conseguir atravessar essa ponte. E quem são os mensageiros que levam essa mensagem química? São os famosos neurotransmissores. Quando o sinal elétrico chega na pontinha do neurônio, ele manda liberar essas moléculas nesse vão. O glutamato é o acelerador, ele grita vai! Já o GABA é o freio, ele diz calma. A dopamina cuida da motivação, da recompensa, e a serotonina do humor e do bem-estar. Imagina então que o próximo neurônio da Sila está o tempo todo recebendo essas ordens. Alguns sinais, os excitatórios, ficam empurrando ele para disparar. Outros, os inibitórios, ficam segurando. É literalmente um cabo de guerra constante. E o neurônio funciona como uma calculadora biológica. Ele recebe milhares desses sinais, tanto os de acelera quanto os de freia, e faz a conta. Se a força dos sinais para disparar vencer a dos sinais para ficar quieto e passar de um certo limite, ele dispara. Se não, ele fica em silêncio, esperando a próxima leva de mensagens.
Ok, a gente viu como um neurônio fala com outro. Agora vamos dar um zoom out. Vamos ver como esse processo, repetido bilhões de vezes, cria algo muito, muito maior. É que assim, nenhum neurônio trabalha sozinho. Eles formam redes enormes e especializadas para cada função. Tem a rede da visão, a da linguagem, a da memória, e o mais incrível é que essas redes não são fixas, elas são maleáveis. Toda vez que a gente aprende algo novo, essas conexões se reorganizam, se fortalecem. O nome disso é plasticidade neural, é a base de todo o nosso aprendizado. E quando milhões de neurônios disparam juntos em sincronia, é como um grande coral cantando a mesma nota. Eles geram um campo elétrico coletivo, um ritmo. E esse ritmo são as famosas ondas cerebrais, que a gente consegue medir com exames como eletroencefalograma. E esses ritmos são como a trilha sonora do nosso cérebro. As ondas delta, bem lentas, são a música do sono profundo. As ondas alfa já são de um estado mais relaxado. E as ondas beta e gama, bem rápidas, aparecem quando a gente está focado, raciocinando, processando algo complexo. A orquestra muda a música dependendo da situação. E agora, a gente junta todas as peças. Chegamos ao grande resultado de toda essa atividade. Como é que essa sinfonia eletroquímica vira a nossa realidade? Essa frase resume tudo de forma perfeita. A eletricidade move a informação. A química modula a comunicação. E as redes neurais geram comportamento e consciência. Pensa nisso. A eletricidade é a velocidade. A química é o ajuste fino, a nuance. E a interação de tudo isso nas redes é o que faz nascer tudo que a gente é e faz. Então, tudo isso que define a experiência humana, pensar, sentir, lembrar, tomar uma decisão, sonhar e até mesmo a noção de eu, tudo isso é o resultado final dessa dança eletroquímica. Tudo nasce dessa atividade neural que não para nunca. E é por isso que entender esse sistema é tão importante. Porque pequenas falhas, pequenos desequilíbrios nessa comunicação podem causar condições muito sérias. Desde a atividade elétrica descontrolada numa crise de epilepsia, até os desequilíbrios químicos na raiz da depressão. E para a gente fechar, fica uma pergunta que nos leva direto para a fronteira do conhecimento. Se o nosso cérebro é essa orquestra e os nossos pensamentos são a música que ela toca, a pergunta é: quem é o maestro? Ou melhor, quem está ouvindo essa música? De onde vem a nossa consciência? Esse talvez seja o maior mistério que a ciência ainda tem pela frente.